Olá! Viemos aqui para o nosso segundo episódio da nossa série de... nem sei como é que chama essa série, tenho a mínima ideia. Falando aqui, né, de conversa aleatória. Então, eu falei um pouquinho sobre acabamento, eu falei sobre como escolher. E agora eu vou falar sobre uma coisa que vocês têm muita dúvida. Mesmo com os vídeos, parece que cada vez surge uma dúvida diferente. De como medir. Gente, de onde saiu essa medição, eu não sei, tá? Saiu da minha cabeça isso daí, de como medir assim, e funcionou. Funcionou, acaba que não tem erro quando mede desse jeito. Então, basicamente, a gente precisa de 3 medidas. A cintura... tem gente que acha que a cintura é no umbigo. Não é. A cintura é o lugar mais fino que você tem do teu corpo. Ai, Fernanda, mas eu sou plus size, eu não tenho lugar mais fino. Tem. Você tem lugar mais fino. Aqui no tórax, logo onde acaba a costela, existe um ponto aqui que é mais fininho. Assim, né, ó. Aqui. Tem um ponto mais fininho aqui. E eu preciso dessa medida. Por que do lugar mais fino? Porque a nossa modelagem acabou que quando você coloca o ponto mais fino, o restante, a não ser que o seu quadril for muito desproporcional, assim, realmente desproporcional, vai dar certo. Fernanda, eu tenho barriguinha de avental, não é proporcional. Eu sei. Neste caso, qual que é a medida que é realmente importante? Na barriguinha de avental, não é a cintura. A cintura, ela é a base da nossa medida. Para você saber se a sua cinta vai te servir bonitinho na hora de fazer a compra, você vai medir o comprimento. Fernanda, eu já vi 250 vezes o vídeo e não entendi. Então, eu vou te explicar qual que é a lógica daquela medição. Se você coloca o seu sutiã e você mede embaixo do seu sutiã, o que acontece? Você está protegendo a base do seu seio. Por quê? Porque se a cinta estiver comprida e pegar aqui, é muito desconfortável. E eu tenho muita cliente que fala sobre isso. Gente, eu coloquei uma cinta e não deu para eu usar, porque ela me machucava. Cinta só machuca se estiver comprida, se estiver fora da medida. Cinta na medida não machuca. E vocês veem aí pelos comentários nos stories, inclusive nos destaques, que eu deixo lá nos destaques, para isso, vocês percebem que as clientes têm um nível de conforto muito grande. Elas têm um nível de conforto muito grande porque a cinta tá na numeração certa. Cinta na numeração errada, ela vai machucar. E como é que você vai saber disso? Voltando, né? Quando você coloca o sutiã, você vai proteger a base. Por quê? Porque o sutiã tem um acabamentinho. Então, você mede, coloca um aqui e vai embaixo. Você vai embaixo na linha do umbigo. Não é na lateral, não. É na linha do umbigo. Fernanda, mas como que eu vou saber se vai pegar o flanquinho aqui da lateral? Porque ela é proporcional, entendeu? Como ela é anatômica, ela faz o abauladinho na frente. E o lugar mais comprido é no meio, que é ali na linha do umbigo. Mas por que ela tem isso? Que como a cinta é anatômica, cara, eu já falei anatômica umas 10 vezes aqui. Como a cinta é anatômica, ela acaba que quando você senta, aquele bico pega aquele sapinho que pode acontecer aqui na virilha. Que não vai acontecer só no plus size, vai acontecer em todas as numerações. Se a cinta for quadrada, a pessoa vai sentar, às vezes não precisa nem sentar. Já marca aquela coisinha na virilha. E ninguém quer isso, né? Quer poder ter liberdade para usar a cinta sem se preocupar com aquilo ali. Então, quando esse lugar mais comprido, ele serve exatamente para isso. Então, você vai medir debaixo do seio, voltando, né? Debaixo dos seios aqui do sutiã até embaixo. Ó, cada numeração tem um comprimento. Por isso que é importante você saber a medida da sua cintura. Pela sua cintura, você vai saber qual que é o seu você vai saber qual que é a sua numeração e com a sua numeração você vai saber qual é o comprimento da cinta. Então vamos supor, ó, a minha cinta é uma P.
A P, ela tem 30 de comprimento. Eu meço daqui, debaixo do sutiã, até lá embaixo. Cheguei lá embaixo, achei o lugar, eu vou pegar e vou sentar. Mas não vou sentar na beira da cama, porque tem cliente que tá sentando na beira da cama e dizendo assim, olha, Fernanda, 40 dá. Você tem que lembrar que vai ficar 40 centímetros de um treco duro no meio do teu corpo. Aquilo ali, a hora que você sentar, vai arrancar teu seio e tua virilha fora. Então, é importante que esteja no comprimento certo. Então, você pega e senta no sofá, senta numa cadeira, senta de verdade. Não é pra você sentar assim, não, tá? Senta. Senta e vê quanto dá. Ah, Fernanda, mas sentada dá 27. Tá. Qual que é a medida? Por que dá 27? Não falei isso, né? Já ia esquecendo. Dá 27 porque a fita não pode ficar dobrando. Não pode fazer uma dobrona. Por quê? A cinta ela não vai dobrar. Então não adianta. Ela tá belíssima quando você tá em pé. E quando você tá sentada, ela vai arrancar quase o útero fora. Entendeu? Ela precisa estar num comprimento bacana. E aí entra a questão do sentar. Olha, sentada deu 27. Em pé deu 30. Qual que é a minha medida, Fernanda? A sua medida vai ser o meio termo. Se 30 cobre quando você está em pé e 27 fica confortável quando você está sentado, como que fica o 28? O 28 ele cobre o que você precisa? Quando você está em pé e sentado não vai te incomodar? Não, mas o 29 dá. Então, a medida é essa. Por quê? Porque quando você está em pé, você está ali pleníssima, porque está cobrindo tudo que você queria. E quando você está sentada, não está quase te matando. Então, esta é a medida ideal. Eu sei que para chegar nessa medida é um pouquinho complicado. É por isso que tem os vídeos para ensinar. Talvez eu precise fazer mais vídeos ensinando isso. Talvez. Vou fazer. Porque é uma medida muito importante. Assim, ó, a cliente, quando ela faz essa medida, não tem erro. Não tem erro. A terceira medida é a do quadril. Para que eu preciso da medida do quadril se a cinta só vem até aqui? Porque eu preciso saber quanto que teu quadril abre. Entendeu? Ah, Fernanda, mas por que você não colocou na tabela de numeração os centímetros? Então, eu também não sei porquê, sabe? Eu tenho um nível de dificuldade com relação a isso, porque eu sei qual é a numeração, mas eu tenho medo de restringir na tabela. Por quê? Porque tem cliente que leva as coisas muito a ferro e fogo. Então, assim, ó, se eu colocar que a G, ela vai até 130 de quadril, se a cliente tiver 134, ela vai querer comprar uma GG. Só que a GG não vai servir nela. Então, eu prefiro meio que generalizar com o quadril, porque assim, eu tenho um cliente que é 54, que usa 54 de calça e usa GG. Mas por quê? Ah, mas 54 não seria uma EG? Não, porque se a cintura e no abdômen dá, o comprimento dá e a cintura dá, no quadril, a não ser, a gente volta na história, a não ser que seja altamente desproporcional, vai servir. Entende? Altamente desproporcional, tá? Porque assim, ó, minhas medidas, eu tenho 75 de cintura, eu tenho 113 de quadril. Eu uso a cinta, ela não me incomoda em nada no quadril, porque a nossa modelagem já é muito aberta. Aí tem o contrário, Fernanda, mas eu tenho o quadril estreito. O quadril estreito eu preciso saber. Eu não preciso nem saber do quadril largo, mas do quadril estreito eu preciso saber. Porque se o seu quadril for muito estreito, pode juntar aquele buchinho aqui embaixo, que é uma coisa que você não quer. Então, as medidas, elas vão sempre ser importantes. Mediu, não tem erro. E eu tô sempre no WhatsApp, no direct, para poder ajudar com essas medidas, né? Então, tu não pode nem dizer que tu não tem ajuda, mana. Porque eu tô aqui para te ajudar, tá? Então, esse foi o nosso segundo vídeo, falando sobre, basicamente, medida. E aí, a gente vem com o terceiro, que eu continuo te contando outras coisas, tá bom?